Oi, pessoal. Me acompanhe, tá? Vamos pensar junto. Depois de termos passado pelo que passamos durante a pandemia do Covid-19, será que o mundo estaria preparado para um novo surto? Ainda mais, de um vírus que ainda não se tem conhecimento aprofundado? Bom, o fato é que, desde a pandemia que abalou o planeta e fez milhares de vítimas, a China tem sido o centro das atenções da OMS e também motivo de preocupação por parte dos cidadãos do mundo inteiro. Mesmo porque o vírus ainda não foi controlado totalmente em lugar nenhum, nem mesmo na China. O que se conseguiu, no entanto, foi um certo controle e uma diminuição significativa nas mortes. E acredita-se que isso tenha ligação com as vacinas que foram ministradas, apesar de elas mesmas serem objetos de discussão em diversas mesas. Mas o assunto agora não é sobre as vacinas, e sim a respeito de um novo surto virótico que apareceu. Aonde? Na China, claro. Infelizmente. E infelizmente mesmo, o país já foi protagonista em outras ocorrências de escala global. Em 1996, por exemplo, foi detectado pela primeira vez o vírus H5N1, também conhecido por influenza A, ou vírus da gripe aviária. No ano seguinte, o primeiro caso de contágio humano foi registrado em Hong Kong. No entanto, a Ásia, a África e a Europa passaram por um surto grave de H5N1 no início de 2003, de origem chinesa. De fato, a gripe aviária já havia sido identificada há mais de 100 anos na Itália, mas patologicamente foi na China que os casos passaram a se tornar graves em meados dos anos 1990. O primeiro surto de coronavírus na China, em 2002, foi causado por um vírus chamado SARS-CoV, que é um precursor da atual pandemia de Covid-19. Esse vírus provocou uma síndrome respiratória aguda grave, conhecida como SARS, que tinha sintomas como febre, tosse seca e dificuldade para respirar. O vírus foi identificado pela primeira vez em Foshan, na província de Guangdong, em 16 de novembro de 2002. Mas só foi notificado à Organização Mundial da Saúde, a OMS, em fevereiro de 2003. Acredita-se que o vírus tenha sido transmitido por animais para humanos em um mercado de Wuhan, a mesma cidade onde surgiu o novo coronavírus em 2019. O surto de SARS se espalhou por 29 países, principalmente na Ásia, mas também nas Américas do Norte, do Sul e na Europa. Mais de 8.000 pessoas foram infectadas e pelo menos 774 morreram. A taxa de letalidade da SARS foi cerca de 10%, enquanto a da Covid-19 é de cerca de 2,9%. O surto foi contido em julho de 2003, após medidas de isolamento, rastreamento de contatos, uso de máscaras e higiene pessoal. Não houve vacina desenvolvida para a SARS, mas o vírus foi se tornando mais raro e menos transmissível ao longo do tempo. Em 2013, também na China, foi identificada uma variante do H5N1, a qual deram a sigla de H7N9. Segundo a Universidade do Paraná, a epidemiologia do vírus dessa gripe é complexa e ainda há muitos aspectos desconhecidos, especialmente em relação ao seu reservatório. O vírus já havia infectado mais de 130 pessoas naquele ano de 2013, das quais mais de 30 faleceram. Segundo ainda a universidade, a influenza é uma infecção viral do sistema respiratório que tem elevada transmissibilidade e, classicamente, apresenta-se com início abrupto de febre, mialgia e tosse seca. O vírus do grupo H7 circulam entre as aves migratórias e acabam infectando aves para consumo humano. Mais recentemente, o mundo literalmente parou a fim de evitar basicamente uma tragédia viral. O Covid-19, ou o SARS-CoV-2, também causado pelo coronavírus, voltou à cena e, desta vez, matou milhares de pessoas em vários países do mundo. Só no Brasil, até o momento, somam-se mais de 700.000 mortes. Relembrando, o surto da Covid em todo o mundo
foi uma das maiores crises sanitárias da história, que afetou milhões de pessoas e causou mais de 5 milhões de mortes. A doença causada por um novo coronavírus, chamado SARS-CoV-2, foi identificada pela primeira vez na China em dezembro de 2019 e se espalhou rapidamente por todos os continentes, exceto a Antártica. A Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou a Covid-19 como uma pandemia em março de 2020, reconhecendo a gravidade e a urgência da situação. Para tentar conter o avanço do vírus e proteger as populações mais vulneráveis, os países adotaram diversas medidas de prevenção e controle, como o isolamento social, o uso de máscara, o rastreamento de contatos, o fechamento de fronteiras, a restrição de atividades não essenciais, a ampliação da capacidade hospitalar, a distribuição de kits de testagem e de tratamento, entre outras diversas medidas. Além disso, iniciou-se uma corrida global para o desenvolvimento de vacinas seguras e eficazes contra a Covid-19, que envolveu a cooperação de cientistas, governos, organizações internacionais e empresas farmacêuticas. Até outubro de 2023, mais de 20 vacinas foram aprovadas para uso emergencial ou definitivo em diferentes países, e mais de 7 bilhões de doses foram administradas em todo o mundo. Apesar dos esforços coletivos para combater a pandemia, a Covid-19 ainda representa um grande desafio para a saúde pública global, pois o vírus continua a sofrer mutações e a gerar novas variantes. Algumas mais transmissíveis e mais resistentes às vacinas existentes. Além disso, há uma grande desigualdade na distribuição e no acesso às vacinas, o que coloca em risco os países mais pobres e menos desenvolvidos, que têm menos recursos e infraestrutura para enfrentar a crise. Por isso, a OMS tem alertado para a necessidade de uma maior solidariedade e cooperação internacional, bem como de uma maior vigilância e preparação para possíveis novos surtos de doenças infecciosas no futuro. Mas será que eles estão fazendo o suficiente? Não em relação a um determinado vírus, e sim em relação às prevenções e aos cuidados no geral, uma vez que, como mencionei no início, há um novo surto acontecendo na China que, por enquanto, tem se mostrado seletivo. O vírus vem causando o surto de pneumonia entre crianças e ainda tem origem desconhecida, segundo a OMS. De acordo com a BBC, a organização já pediu à China mais informações sobre os focos desta nova epidemia e que, supostamente, tem afetado somente crianças em várias partes do país. De acordo com fontes não oficiais no país, que são as mídias não alinhadas ao governo de Xi Jinping, os hospitais pediátricos de algumas localidades na China já estão sobrecarregados pelo número de crianças doentes. Para piorar, a Comissão Nacional de Saúde da China já havia informado sobre um aumento na ocorrência de doenças respiratórias em geral, incluindo gripe, Covid-19 e a bronquiolite infantil, desde que doenças semelhantes à gripe começaram em meados de outubro. Esse novo surto de pneumonia, afligindo especialmente crianças, não deixa de ser uma questão preocupante. E não só para a China, mas para todo o mundo. As regiões mais afetadas são o norte da China, a capital Pequim e a província de Liaoning. Ultimamente, as temperaturas têm estado baixas nessas regiões, o que agrava a situação, uma vez que enfraquece o organismo e dificulta o combate à virose. As crianças costumam ter melhores chances do que certos adultos ou idosos. Mas, dadas as condições econômicas de muitos vilarejos chineses e também sua localização, o acesso a recursos de saúde não é dos melhores. E isso acaba agravando o quadro das crianças doentes. Até o momento, os órgãos oficiais chineses não divulgaram qualquer caso de óbito. Contudo, confirmaram a superlotação nos hospitais. Eles também não sabem informar qual é o número de casos e se realmente são só as crianças que estão sendo vítimas da epidemia.
Por mais que a China queira mostrar ao resto do mundo que é um país com o qual pode se contar, ela não divulga seus problemas internos, com o governo controlando a mão de ferro tudo o que a mídia pode ou não publicar. Pode ser que as informações cheguem a nós e, assim como ocorreu na época das outras pandemias, as consequências já tenham se iniciado antes que o governo chinês assuma, de certa forma, a responsabilidade. Enquanto as autoridades chinesas se posicionam dizendo que o aumento de doenças semelhante à gripe neste inverno aumentaram por causa do relaxamento das medidas restritivas relacionadas à pandemia da Covid-19, a OMS orientou a população a tomar as medidas necessárias para reduzir a transmissão de agentes infecciosos respiratórios, como usar as máscaras, lavar as mãos e tomar vacinas. Então, sim, o governo chinês pode ter razão nesse sentido, pois, se a população não ajuda, dificilmente os casos poderão ser controlados. Agora, e o que está sendo feito em relação a essa nova epidemia? Tanto a Comissão Nacional de Saúde da China, quanto os especialistas e médicos da OMS têm acompanhado de perto a evolução de cada caso, ao mesmo tempo que tentam descobrir a origem do vírus, que ainda permanece obscura. A pneumonia é uma inflamação dos pulmões, geralmente causada por uma infecção de bactérias, vírus, fungos ou parasitas. Ela pode afetar um ou ambos os pulmões, comprometendo a troca de gases entre o ar e o sangue. Geralmente ela apresenta ou causa sintomas como febre, tosse, falta de ar, dor no peito, dor de cabeça, cansaço e perda de apetite. Ela pode afetar crianças de qualquer idade, mas especialmente as menores de 5 anos, que têm um sistema imunológico mais frágil. O tratamento da pneumonia depende da causa da infecção, que pode ser viral ou bacteriana, e do estado geral da criança. Em alguns casos, a pneumonia pode ser tratada em casa, com medicamentos orais e cuidados simples, como repouso, hidratação e nebulização. Em certos casos, como está acontecendo na China, a pneumonia pode exigir internação hospitalar, com medicamentos intravenosos, oxigênio e fisioterapia respiratória. Enquanto o mundo vive as preocupações das guerras, gente? Ainda surge mais este vírus que esperamos, oh meu Deus, não ganhe tamanha proporção como teve o Covid-19. Você acha que isso pode ser mais um problema para a humanidade? Ou que talvez já seja uma realidade? Deixa aí nos comentários. Até a próxima.